Olha, 4 pessoas e uma empresa foram condenadas e outras 6 pessoas absolvidas na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, que investigava o desvio de dinheiro de verbas direcionadas à publicidade da Câmara de Vereadores de Porto Velho. Entre os condenados está o vereador Marcelo Reis e entre os absolvidos, o ex-presidente da Câmara, hoje deputado estadual, Hermínio Coelho. Ainda cabe recurso da decisão de primeira instância. A ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado em 2014 foi julgada pela juíza Inês Moreira da Costa, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Velho. A empresa WM Publicidades foi condenada, além de outras 4 pessoas, entre elas o vereador do PSD, Marcelo Reis. Todos são acusados de improbidade administrativa envolvendo verbas de publicidade da Câmara de Vereadores em 2008. Outras 6 pessoas foram absolvidas no mesmo processo. Entre elas está o deputado estadual Hermínio Coelho, do PDT, que na época era presidente da Câmara de Vereadores. De acordo com a ação, foram desviados na época mais de R$237 mil através de um único contrato de publicidade firmado com uma empresa. Segundo o MP, a empresa não teria prestado o serviço de forma adequada, focando em notícias de cunho pessoal dos vereadores, usando o recurso público, o que seria ilegal. Para o advogado do deputado Hermínio Coelho, não havia provas do envolvimento direto dele na possível fraude. Na época, ele apenas assinou os contratos como gestor financeiro da Câmara de Vereadores. A publicação deve estar saindo na data de amanhã, mas já está disponível no sistema, que consta lá os fundamentos de como se deu o trâmite dessa ação, como foi a instrução desse processo, e de fato ficou demonstrado que não houve qualquer tipo de irregularidade praticada pelo gestor época, que seria o hoje deputado estadual Hermínio Coelho. Com o resultado dessa ação, o advogado deve entrar ainda com uma ação de danos morais pelas notícias divulgadas na época. Nós temos que ter muito cuidado em relação aos fatos que são noticiados. Por quê? Em 2014 era o ano de reeleição, dos deputados estaduais, federais e por aí vai. Essa ação proposta, me recordo que na época o Hermínio, uma das bandeiras do Hermínio é isso, ele prega a moralidade no trato com a coisa pública, e ele foi massacrado por parte da imprensa, ou seja, alguém que pregava supostamente uma conduta regular, de repente sofre uma ação de improbidade por conta do Ministério Público por estar sendo acusado então de desvio de verba pública. Então a gente tem que ter muito cuidado com a divulgação dessas ações. Por quê? Então a ação foi proposta em 2014, transcorreu 4 anos e agora, após 4 anos, foi constatado que de fato ele não praticou nenhuma conduta irregular. Nossa produção tentou contato com a assessoria do vereador Marcelo Reis e com a empresa WM Publicidade, citados na reportagem, mas não tivemos retorno até o momento. Everton. Olha, aí mais um exemplo de tudo aquilo que eu venho falando, que eu venho pregando. Hoje nós vivemos num país de justiceiros, onde se pratica, na verdade, não é justiça só, se pratica o justicialismo. Quer dizer, o que se quer, na verdade, é trucidar o outro. Não importa se o cara tem culpa efetiva, ou se não tem. Justiciamento, melhor dizendo. Deixa eu corrigir, é que eu ando com a minha cabeça também. Então, muitas vezes não é justiça que se faz, é justiciamento. E isso não é de autoridade, isso é da população, da opinião pública. Como disse aí o advogado Canedo, da imprensa. Nós aqui, não fique pensando que nós não nos policiamos todo dia para a gente não fazer juízo de valor. Nós temos que lembrar que existe um dispositivo constitucional da presunção da inocência. Quer dizer, a presunção da inocência, as pessoas elas acham que vale só quando é consigo mesmo. Agora, quando é com o outro, não. Quando saiu na imprensa, o cara já é bandido. E já começa a espalhar nessas redes sociais e por aí vai. Não há respeito com o ser humano. Eu não estou nem falando agora de Constituição, não. Porque a Constituição, na verdade, é um item que baliza
que baliza a conduta do ser humano, mas muito antes disso nós temos que saber como nos conduzir diante do semelhante na sociedade. A gente ouve uma coisa e começa a fazer justiça e começa a falar um monte de porcaria jogando nomes de pessoas na lama. E isso está errado. Nós não somos promotores de injustiça. Existe o promotor de justiça. E existe nós que podemos reivindicar, podemos pedir que haja justiça, que podemos pedir e fazer denúncias embasadas nos fóruns competentes. Agora, ficar falando aos quatro ventos... Eu me lembro muito bem o que o Hermínio apanhou. Eu não quero entrar no mérito eu não estou falando da vida do Hermínio aqui, estou falando desse episódio específico. O que disseram, o que escreveram, o que divulgaram, já contando histórias mirabolantes dessa agência com o Hermínio, que estaria ele como presidente da Câmara, mancomunado, não sei com quem, não sei com mais quem. E teve mais 4 absolvidos ainda. Mas como é que... E agora como é que faz? Como é que repõe isso? Como disse o advogado Nelson Canedo, aliás, mais uma vitória brilhante dele. Como é que faz para agora reparar aquilo que é irreparável, que é a honra do ser humano, que é a honra do homem? Outro dia foi o filho do Hermínio que foi execrado para atingir o Hermínio. Então, sabe, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito cuidado. Para onde é que nós estamos caminhando com esse mundo? Em que a gente pega uma notícia que vem com pouca informação e já começa a replicar, já começa a espalhar nas redes sociais e vira uma verdade, uma infâmia. Eu não estou aqui para defender Hermínio coisa nenhuma. Eu estou aqui para defender a dignidade do ser humano, que hoje foi com Hermínio. Amanhã vai ser comigo, vai ser com você. E aí como é que fica? Aí vai doer na alma. Por quê? As pessoas não têm medo de ir para a cadeia. As pessoas têm medo da injustiça. As pessoas não têm medo da condenação. O mais medo da condenação é o medo da injustiça. Porque cada um sabe o que fez. Lá no fundo as pessoas sabem o que cometeram. Agora, quando não cometeram, e a primeira pena que pagam, e acho que é a pior, é a execração pública, sem embasamento, de gente bandida, mais bandida do que quem supostamente teria praticado aquele crime. E fazem isso com ardor, com sangue na boca, querendo cada vez mais ver o sangue jorrar, esquecendo-se que atrás de um homem, uma mulher, tem uma família, um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um filho, tem uma filha, tem os amigos. Mas isso, no mundo de hoje, se perdeu essas referências. Que se dane. E agora eu quero saber como é que faz. Eu lembro muito bem as surras que o Hermínio levou da opinião pública, de parte da imprensa. E agora está aí, está absolvido. Como é que faz agora? Vocês viram o meu comentário anterior lá do problema da operação em Humaitá? Calma, vamos noticiar, mas vamos devagar. O caso do Marcelo Reis está condenado em primeira instância. Ele vai recorrer ainda. Ele vai chegar às instâncias superiores. A sentença não está transitada em julgado. Isso é constitucional. Vale para o Marcelo e vale para você. O Marcelo ainda não é culpado, apenas foi uma opinião de um magistrado que leu, olhou e analisou e pronto, deu opinião. Não é a opinião do Estado. Não é o Estado que está se pronunciando aí. É o magistrado, com toda a serenidade que ele deve ter, a estatura que ele merece ter, que nós devemos respeitar. Mas é apenas uma opinião, é apenas o jeito dele de ver aquele caso. Agora vai chegar na segunda instância, tem as outras instâncias ainda.
transitou em julgado, agora o sujeito efetivamente é culpado ou o sujeito é inocente. Então, calma. Vale também ainda pro vereador Marcelo Reis, que eu não vejo, ele faz anos que eu não vejo Marcelo Reis. Vejo só na televisão de vez em quando. Eu assisto mais da SIC TV. Mas vale para ele também. Vale para todos. Isso vale para você a qualquer momento da sua vida, para algum parente seu, para algum vizinho seu, para algum amigo seu. Isso vale para todos nós, porque isso está na Constituição. Isso não é um favor que fazem para nós. Isso é uma garantia individual de todo cidadão. Que daqui a pouco alguém lá em cima não gosta de você, pronto, manda prender. Vai lá. Pare um pouquinho. Isso aqui não é um regime de exceção. Nós vivemos uma democracia plena. O país está esculhambado. Porque nós esculhambamos. Agora as instituições funcionam nesse país. Vamos devagar. Era esse recado que eu queria dar, devagar. E olha, esse Nelson Canedo aí, toda semana está absolvendo um. Daqui a pouco ele não vai ter mais horário para atender a clientela aí, porque todo dia, toda semana tem um político que ele está tirando, né, do pepino que estava. Parabéns ao advogado Nelson Canedo.